Como dizer não sem culpa? Você já disse sim quando na verdade você queria dizer não? Já aceitou algo só para evitar conflito? Por medo de desagradar o outro? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês, discutir com vocês um pouco sobre isso. Sabe, gente, às vezes nós somos criados, às vezes não, quase sempre, né? Nós somos criados dentro de uma cultura, dentro de uma tradição em que a gente aprende desde criança que a gente deve servir ao outro. Isso vem sendo treinado desde a nossa infância, a gente vem sendo treinado nessa prática de que ser útil ao outro é ser uma pessoa boa. Mas esse dizer sim para o outro pelo medo de desagradar não é algo que seja salutar sempre. Às vezes você diz um sim, quando na verdade você queria era dizer não. Aquilo não te fez bem. E às vezes você precisa dizer não ao outro. Porque dizer não ao outro é um ato de amor com você mesmo, é um ato de respeito, é um ato de cuidado com você. Isso não é egoísmo. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo egoísta em não ajudar o outro, mas nem sempre a gente tem condições de ajudar o outro. E você carrega esse conceito de que, essa ideia de que se eu ajudar o outro, eu vou ser recompensado de alguma maneira. De que ajudar o outro me torna uma pessoa virtuosa. E que isso eu vou ter algum retorno com isso. E que vai te tornar essa pessoa mais virtuosa, mais bem-aventurada. Mas isso não é uma verdade. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu dizia sim para tudo. Mas o meu sim, ele não era um sim válido, porque era um sim que eu não queria dizer sim. Muitas vezes eu desmarcava meus compromissos para cuidar do compromisso do outro. Mas depois aquilo me dava uma sensação muito estranha, aquela sensação de que, mas eu não quero estar aqui. E cada sim que você dá para o outro é um não que você dá para você mesmo. Mas no fundo, o que eu queria era ser aceita, eu queria aplausos, eu queria ser reconhecida. Que no fundo o que a gente quer é ser reconhecido, a gente quer receber aplausos, a gente quer ser... a gente quer, a gente tem medo de que o outro não goste da gente. A gente quer ser gostado. E quando você faz isso, se coloca, parece que você está disponível o tempo inteiro, por medo de não ser aceito, isso só te faz mal. E você vem esse pensamento de que se eu servir ao outro, eu vou ser uma pessoa boa, isso torna em você uma crença enraizada. Depois aquilo já, você não pensa mais a respeito daquilo. Parece que é uma obrigação você servir ao outro. Pensa, veja, às vezes as mulheres, elas se adequam aos desejos do masculino, né? Muitas vezes. Tem medo de dizer não ao parceiro, em qualquer situação. E por que, né? Que a gente faz isso? Eu me lembro que uma época eu estava num relacionamento e eu
deixava a minha aula para ir cumprir os compromissos do outro, mas eu não queria fazer aquilo. E aquilo me deixava numa situação muito desconfortável. E tudo isso tem um fundo ali, esse medo de ser julgada, esse medo de não ser aceita, é o que faz com que a gente sempre esteja disponível, quando na verdade a gente não está. Mas veja, a gente precisa dizer não ao outro. Porque cada sim que você diz ao outro é um não que você dá a você mesma. E esse não ao outro é um ato de autocuidado com você. É um ato de respeito, é um ato de amor próprio. É um ato de se você colocar os seus próprios limites. Isso não tem nada a ver em não ser. Isso não tem a ver com desagradar o outro. Porque se desagradar, tá tudo bem. Se o outro se sentir desagradado, o que você pode fazer? Mas você precisa estar certo do seu sim ou do seu não. Você precisa estar certa disso. Que às vezes alguém pede algo e você tá até cansado, você nem pode fazer aquilo, você tá cansado ou você não tá afim de fazer. Então você pode dizer um não com amorosidade, a gente não precisa ser agressivo para fazer isso, a gente pode dizer um não com amor. E você, aí você pode perguntar, mas eu nunca devo ajudar? Não tô falando isso. Você deve ajudar sim, mas você deve ajudar quando você estiver com o seu coração aberto para isso. Não ajudar pelo simples fato de que eu preciso ajudar os outros, porque eu preciso ser uma pessoa boa. Não, você precisa estar com seu coração aberto para poder fazer isso. Está com seu coração aberto? Quer ajudar? Sim, faça isso. Do contrário, não estou afim, não posso. Diga um não com amor. E quando a gente diz sim o tempo todo, na verdade você está se maltratando. Isso te machuca, isso te deixa desconfortável, dá aquela sensação de que eu não tenho a capacidade nem de dizer não. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu não quero estar aqui. Dá uma sensação estranha. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Olhar para dentro e ver o que tá por trás desse sim que a gente diz o tempo todo. E essa resposta cada um precisa descobrir por si mesmo. Sempre fazer um exame interior. E porque no fundo a gente faz isso quando a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aceito, a gente diz sim o tempo todo, no fundo a gente quer ser reconhecido, ser aceito, mas isso é o nosso ego em ação. Isso não é você, não é sua natureza essencial agindo, é o seu ego querendo reconhecimento. Isso, o ato de dizer sim o tempo todo, é uma escravidão. Você se torna refém do outro. Então, toda vez que você diz um sim, quando na verdade você queria dizer não, isso gera sofrimento em você. Então, comece a dizer não. E não importa para quem seja. Pode ser um familiar,
pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser quem quer que seja. Se você não estiver disponível naquele momento, você deve dizer um não com amorosidade. E isso é maturidade, é parar de se abandonar, é cuidar de si mesmo. Então, eu quero te perguntar, qual é o não que você quer dizer agora? Qual é o não que você precisa começar a dizer? Eu quero saber. Obrigada por você ter assistido até agora, por você estar aqui comigo, por a gente estar junto nessa jornada. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Fiquem bem, um grande beijo e até o próximo vídeo.